Termoquímica. Entalpia da reação. Vamos à aula. O primeiro princípio da termodinâmica, ou primeira lei da termodinâmica, diz que qualquer quantidade de energia pode mudar sob as mais variadas formas, mas nunca aumenta ou diminui. Ou seja, a energia se conserva. Por exemplo, aqui nós temos a queima, combustão da gasolina, que libera CO2, dióxido de carbono e água, e energia dentro do motor. Essa energia libera calor, e realiza também o trabalho de movimentação do carro. Essa energia calorífica e mecânica resulta da transformação da energia acumulada nos elétrons desses átomos que constituem a gasolina e do ar, do gás oxigênio, que ao se transformarem em dióxido de carbono e água, passam a ter menos energia, por causa da configuração eletrônica diferente. Ou seja, houve uma transformação da energia química que estava armazenada na gasolina e no gás oxigênio em energia mecânica e calorífica no motor. O conceito de energia interna, que nós representamos com a letra U maiúscula. No recipiente fechado, com volume constante, ou seja, ele não varia, não aumenta nem diminui o volume, contendo um gás monoatômico, exemplo que eu coloquei, o argônio. Lembrando que os gases nobres, de acordo com a teoria do octeto, com a regra do octeto, ele tem o quê? A valência completa, a última camada completa, não precisa de elétrons. Não precisando de elétrons, ele não faz ligação e fica o átomo sozinho. Então, gases monoatômicos. Numa temperatura T1, todo átomo possui energia cinética. Então, os átomos se movimentam. No caso do gás, ele tem mais energia, então ele se movimenta mais do que os outros estados físicos. A soma de todas essas energias cinéticas do átomo dentro do recipiente é energia interna, chamando aqui de U1, que pertence ao sistema. Se nós fornecermos calor ao recipiente, toda a energia calorífica vai ser transferida aos átomos como energia cinética e, consequentemente, haverá aumento dessa energia interna do sistema. Então, essa variação, o final menos o início, corresponde ao calor fornecido do sistema. Então, aqui nós temos a variação do calor. Esse Vzinho aqui significa que o volume está constante. É o que? A energia final menos a energia inicial, que é a variação da energia interna. Então, quando o volume está constante, a quantidade de calor fornecido é igual à variação da energia interna do sistema. Ou seja, todo o calor fornecido vai compor a energia interna do sistema. Conceito de entalpia. Entalpia nós simbolizamos com H maiúsculo. No sistema gasoso que sofre transformação com agora pressão constante, pressão P, ao fornecer calor, símbolo do calor aqui, como já vimos anteriormente, e o Pzinho aqui é pressão constante. Então, calor fornecido quando a pressão está constante. Ao sistema, nós temos uma mudança que é representada aqui. Então, sistema inicial, nós temos essa pressão sobre essa tampa do êmbolo aqui, energia interna inicial e o volume inicial. Fornecemos calor com a pressão constante, a pressão não variou, é a mesma pressão. Passamos a ter uma energia interna 2, um volume 2. Variou o volume aqui, aumentou o volume, essa tampa foi empurrada para cima. Durante a transformação, os átomos que receberam energia aumentaram sua energia cinética. Consequentemente, a energia interna passou de 1 para 2. No entanto, além desse aumento de energia interna, também foi feito um trabalho contra a pressão externa, que consumiu parte dessa energia fornecida, que fez o quê? Com que o êmbolo subisse. De onde vem essa energia? Evidentemente, dos átomos do gás, que receberam essa energia calorífica a pressão constante. Então, a energia, uma parte dela foi aumentada para a energia cinética, a velocidade das partículas, e outra parte foi transformada numa espécie de energia potencial, para impedir que essa tampa abaixe, porque a pressão externa ela não cessou. Foi feito o trabalho de levantar o êmbolo e aí tem que ser sustentado para que ele não abaixe novamente. Então nós temos que calor fornecido a pressão constante é a variação da energia interna, ou seja, a parte que foi absorvida pelas partículas na forma de energia cinética, mais o trabalho que foi feito contra a pressão, trabalho de levantar o êmbolo. Lá da física nós sabemos, o tal, que representa o trabalho, é P vezes ΔV. Trocando ΔV por final menos o início, fica dessa forma. E aí nós vamos substituir esse tal, que representa o trabalho, vamos pegar essa parte aqui
Vamos colocar aqui, ó, no lugar dele. Então vai ficar o calor fornecido a pressão constante é a variação da energia interna mais P vezes V2 menos P vezes V1. Tá aqui. Desdobrando, ó, eu vou pegar o 2, colocar junto do 2 e o 1 junto do 1. Então vai ficar energia interna 2 mais P V2, está aqui. Tá vendo que os dois aqui estão negativos? Eu vou deixar o sinal de fora e vou deixar os dois positivos lá dentro. Então energia interna 1, P, V1. Tá aqui. Então eu vou chamar esse termo de entalpia 2 e esse termo de entalpia 1. Então o calor fornecido à pressão constante vai ser entalpia 2 menos entalpia 1, que é o ΔH. Então a variação do calor à pressão constante é a variação da entalpia do sistema. Então agora vamos ver qual que é o significado físico, né, da entalpia. Já vimos que a entalpia é essa variação do calor do sistema quando a pressão é constante. Então, fisicamente, vamos ver o que significa isso. Vamos admitir, hipoteticamente, um gás monoatômico ideal. O gás ideal é aquele que nós desconsideramos a interação entre as partículas do gás, que numa temperatura apresenta energia interna U e volume V, na pressão P. Vamos supor que esse sistema partiu do estado 0 Kelvin, né, o zero absoluto, na pressão P. O estado zero absoluto é aquele na qual a matéria para totalmente de se movimentar, parados totalmente. Então, o que nós temos aqui? Ó? Inicialmente, energia interna é zero, porque não tem movimento da partícula, não tem energia cinética. O volume aqui, ó, zero, e tem essa pressão. Nós vamos fornecer calor, a pressão constante. Então, vamos ter aqui, ó, aumento do volume, aumento da energia interna. A pressão continua a mesma, então por isso pressão constante. Então o calor fornecido vai ser a variação da energia interna, então passou de U0 para U, e o trabalho contra a pressão atmosférica. Esse símbolo foi levantado contra a pressão atmosférica que pressiona para baixo. Então, o calor fornecido a pressão constante, a variação da energia interna, mais PV menos V0, né, como nós vimos anteriormente. Lembrando que U0 vale 0 e V0 vale 0, nós temos que o calor fornecido a pressão constante é U mais PV. Isso aqui nós chamamos de entalpia. Então a entalpia do sistema é a energia armazenada no sistema desde 0 Kelvin até a temperatura T do sistema na transformação pressão constante. Sinais convencionais para a entalpia. Na convenção universal nós temos que quando o calor é fornecido ao sistema, o sistema recebe o calor, ele recebe o sinal positivo. Quando o trabalho é feito pelo sistema, ele tem o sinal positivo. Então, temos aqui a entalpia 2, vai ser a entalpia 1 mais o calor recebido. Então, notem que H2 é maior que H1. Por quê? Porque o H2 é o H1 mais o calor. Então, no sistema que a energia, a entalpia final é maior do que a inicial, lembrando que para fazer a conta de ΔH é esse menos esse, o final menos o início, então o número grande menos um pequeno vai dar positivo. Então o sistema absorve calor, processo endotérmico, calor absorvido. Quando o sistema perde calor, então a entalpia final é a inicial menos o calor que ele perdeu, então nós temos que a entalpia final é menor que a entalpia inicial. Então nós vamos pegar um número pequeno menos um número grande, vai dar negativo. Então o sistema libera calor, processo exotérmico. Então como nós vamos medir, né, essa entalpia? Essa energia ela vai ser expressa ou em calorias ou em joules. Calorias vai ser utilizado mais para os alimentos e joules nas ciências. Bom, nós temos um grande problema, nós não conseguimos medir esse valor absoluto da entalpia, porque é muito difícil de calcular. O difícil é calcular a energia interna, que é a soma das energias acumuladas dos átomos ou das moléculas. Para contornar esse problema, nós vamos adotar uma medida de variação de entalpia. Então nós vamos medir quanto variou, ao invés de medir os números individuais. É como a tomada que nós temos na nossa casa. Se você tem uma tomada que é 220 volts, a diferença de potencial entre os dois polos, as duas tomadas ali, os dois pininhos, é 220. Nós não medimos quanto tem no pino A ou no pino B, mas a diferença entre eles é 220. É o que nós vamos fazer aqui, é uma medida relativa. E para relativizar essa medida, nós vamos fazer a adoção de uma aproximação, uma condição referencial na qual a entalpia vale 0.
Muitas medidas que nós usamos no cotidiano são referenciais. Aqui eu coloquei a da altitude. Ela deveria ser feita em relação ao centro da Terra. Porém, nós vamos adotar o nível do mar como sendo o zero. Então, quando você tem uma montanha que tem 100 metros de altura, quer dizer que ela está 100 metros acima do nível do mar e não acima do centro da Terra. Então, para termos a entalpia zero, nós vamos ter uma substância simples na forma alotrópica mais comum. Temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera, no estado físico mais comum. Então, exemplo aqui, o carbono tem entalpia zero, na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atmosfera, no estado sólido e na forma de grafite, que é a forma mais estável. Então, o diamante, a entalpia é diferente de zero. O fullereno, entalpia diferente de zero. A água, na mesma condição, não tem entalpia zero. Por quê? Porque a água é formada por hidrogênio e oxigênio, uma substância composta. Aqui, a aproximação é para substâncias simples. O gás cloro a 25 graus e 1 atmosfera tem entalpia zero. O ozônio, na mesma condição, não tem entalpia zero, porque a forma mais estável e mais comum é o oxigênio. Então, para medir o ΔH, nós vamos fazer uma reação dentro do equipamento chamado calorímetro. Aqui está a imagem de um calorímetro. Você tem um sistema isolado, que é um sistema isolado, não troca energia com o exterior. Sistema fechado não troca matéria com o exterior. Aqui nós temos um agitador para manter as moléculas em movimento, para homogeneizar o meio. A amostra que vai ser analisada está aqui dentro. Ela está ligada a 2 eletrodos e aqui um termômetro para medir a temperatura da água. Então essa amostra que está aqui dentro, ela vai sofrer uma descarga elétrica e vai ser queimada. Toda combustão libera energia, é uma reação exotérmica. Essa energia liberada vai ser absorvida pela água e nós vamos medir a variação da temperatura com o termômetro. Pela variação da temperatura, nós vamos calcular quanta energia foi liberada. Então, num pacote de bolacha que você tem lá, a amostra de 30 gramas, 2 unidades de bolacha, tem 105 quilocalorias, significa que foram queimadas 30 gramas dessa bolacha e a energia liberada é de 105 mil calorias. A entalpia da substância é também chamada de calor de formação da substância. Então, é a quantidade de calor liberado ou absorvido, processo exotérmico ou endotérmico, na síntese de um mol da substância nas condições padrão, 1 atmosfera e 25 graus Celsius, partindo de substâncias simples na forma alotrópica mais comum. Então aqui, no exemplo, substância composta, não dá zero entalpia. Composto, todos compostos. Então vendo que a entalpia não é chamada de zero. Os sinais aqui negativos indicam que a energia foi liberada, perdeu energia. Sinal positivo, na reação foi absorvida a energia. Então vamos ver aqui a síntese da água. A partir do hidrogênio, forma alotrópica mais comum e mais estável do gás hidrogênio, gás oxigênio, forma alotrópica mais comum, mais estável do oxigênio, formando água. E aqui nós temos um saldo de 68,4 quilocalorias por mol de produto formado, reação de síntese, apenas um produto formado. Aqui nós temos a mesma equação, mas notem que tem uma diferença aqui no final. A maneira de escrever energia é diferente. Essa aqui é a notação antiga. Nós temos aqui o que é formado, o que é liberado nessa reação. Nós liberamos água e 68,4 quilocalorias por mol de energia. Porém, essa notação gera confusão, por causa desse sinal positivo. Muitas pessoas atribuem uma reação endotérmica. Então foi modificada colocando-se o ΔH. Na verdade, os 68,4 quilocalorias, esse sinal de mais aqui está indicando que ele foi liberado, formado nessa reação. E a notação atual, colocando o ΔH, ele vai colocar, como é delta, é o final menos o início. Então tem uma diferença aqui de menos 68,4 quilocalorias, ou seja, o estado final tem menos energia que o inicial. Então essa equação indica aqui com mais facilidade que é um processo exotérmico. Então ainda pode aparecer dessa forma, porém a notação mais comum agora é assim. A entalpia ela varia de acordo com o estado físico. Na nossa aula de estados físicos da matéria, no primeiro ano, eu falei para vocês que o estado mais energético é o gasoso e o menos energético é o sólido. A entalpia do gás é maior que do líquido, maior que do sólido. Aqui coloquei a mesma reação, formação de água, só que em estados físicos diferentes. Estado sólido
primeira, líquido e gasoso. O estado sólido é o menos energético. Então a quantidade de energia liberada, ó, negativo liberou energia, é maior do que os outros estados. O estado gasoso é o mais energético, ele libera menos energia, porque ele tem que ficar com mais energia. No gráfico, ó, seria isso aqui. Aqui está o reagente, formando ó, gasoso, líquido e sólido. A energia cresce para cima aqui, então o gasoso está mais em cima, é mais energético, o líquido e o sólido menos energético deles. A variação da entalpia é dado pela diferença entalpia final e inicial. O delta sempre indica essa variação. Então esse triângulozinho aqui ó, do alfabeto grego sempre é final menos inicial. Então na reação química, quem é o final? O final é o produto e o início é o reagente. Então o ΔH vai ser energia dos produtos menos energia dos reagentes. Esse R aqui é para indicar que é a variação da entalpia da reação. A entalpia de reação ou calor de reação. Aqui eu coloquei como exemplo uma reação muito pesquisada, que é a da combustão, a queima do gás hidrogênio. Lembrando que combustão é queima na presença de gás oxigênio, que é o comburente. Aqui, essa reação tem uma grande vantagem em relação às outras combustões, porque a combustão, mesmo completa, ela vai formar dióxido de carbono e água. Na reação do hidrogênio, só se forma água, não tem carbono aqui para formar o dióxido de carbono. Aquela reaçãozinha que eu já mostrei algumas vezes, né, da formação da água, ela é uma reação de queima, de combustão. É o que acontece no lançamento do foguete. Você tem o gás hidrogênio misturado ao gás oxigênio, formando água. E aí aquele vapor de água é lançado para baixo, de acordo com a lei da física, né, ação e reação, o foguete é empurrado para cima e aí tem o lançamento. Notem que o valor aqui está bem diferente do anterior, né? Por quê? Porque aqui está em kJ, não está mais em quilocaloria. Lembrando que a relação de joule e caloria, nós já discutimos na aula anterior, é aproximadamente 4,17. Então a energia em quilocaloria multiplicada por 4,17, você obtém o valor em kJ, nas condições padrão. Então a equação química balanceada, que mostra os estados físicos, gasoso, 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 coeficiente estequiométrico 1, meio, 1, e todas as espécies químicas, quem participa da reação, quem são os reagentes, quem são os produtos formados, mais a variação da entalpia, que está aqui, associada à temperatura e pressão, estado padrão, 25 graus Celsius em uma atmosfera, é chamada de equação termoquímica. Então a equação termoquímica tem que ter todas essas informações aqui. Uma observação importante aqui, o coeficiente estequiométrico, ele indica a proporção em quantidade de matéria que reage. Então aqui nós temos 2 mols, 1 mol, 2 mols aqui. Porém, a entalpia ela é molar, ela é afetada pelos coeficientes estequiométricos. Vou voltar aqui, ó. Olha a equação. Está formando 1 mol de água. Energia liberada é essa. Aqui estão formando-se 2 mols de água, o dobro da energia. Então o ΔH ele varia com o número de mols. A energia acompanha a reação, é proporcional à quantidade de matéria envolvida na reação. Então aqui estão sendo sintetizados 2 mols de água, é o dobro da energia liberada do que na equação anterior, onde está sendo sintetizado 1 mol de água. Outra coisa que é importante deixar claro é que quando se ensina o balanceamento, uma das regras que nós temos que obedecer é que não podem ser utilizados os números fracionários. Por que tem uma fração aqui? Como a energia ela é molar, é por mol de produto, para que se tenha 1 mol aqui, foi necessário ter meio aqui. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 1 oxigênio. Aqui temos 2, então é metade da quantidade que eu preciso. Então na termoquímica é comum aparecer esses coeficientes fracionários, por causa da intenção. A energia é necessária que seja molar, ou seja, 1 mol de produto. Então nós temos uma permissão na termoquímica de balancear utilizando frações. É como na literatura. Quando se escreve um texto literário, eles chamam de licença poética. Eles podem quebrar as regras da gramática. Então aqui é o mesmo princípio. Por causa da unidade que nós queremos utilizar, nós temos permissão de usar
balanceamentos com frações.